Paz e graça, estamos aqui com mais uma programação dos Atalaias TV e hoje nós estamos com um convidado especial, Mateus Ferreira, um jovem abençoado na presença de Cristo. Nós vamos conhecer um pouquinho do ministério do Mateus. Mateus, é um prazer receber você aqui no nosso programa. Amém, a alegria é minha, é um prazer estar aqui com vocês. Amém. Mateus, o intuito do nosso programa é conhecer um pouquinho do teu ministério, do teu chamado, e a gente quer começar esse programa perguntando como é que foi que o Evangelho lhe alcançou, se nasceu no berço evangélico. Conta pra gente um pouquinho. Eu nasci, num berço evangélico, filho de pastor, então eu sempre cresci nesse ambiente de culto, ambiente de igreja, e apenas com 13 anos que eu fui realmente alcançado por essa essência do Evangelho, que foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que a chama do Evangelho começou realmente a queimar em meu coração. Amém. Aos 13 anos. Aos 13 anos de idade. Hoje você está com... Hoje eu estou com 17 anos. Então tem 4 anos aí que a chama do verdadeiro Evangelho está ardendo. Isso, 4 anos que eu entendi realmente a chama do Evangelho. Amém. Você contou aqui no texto que você mandou pra gente, seu pai são os pastores, né? São pastores. Isso, pastores, pastor Luciano e pastora Magna, que sempre foram a base do meu ministério, sempre me ensinaram nos caminhos do Senhor. Amém. Manda um abraço para eles. Quero até mandar um abraço para eles. Abraço, mãe, pai, pastor Luciano, pastora Magna, toda a minha família, meus irmãos, a todos. Eu amo vocês demais. Amém. Você faz parte de qual ministério, Mateus? Eu sou da Igreja Pentecostal Missão da Fé. Meu pastor é o pastor Daniel Rodrigues, pastora Catiane Rodrigues, e faço parte desse ministério desde quando nasci. Então estou aí há 17 anos nesse ministério aí. Pastor presidente é o pastor reverendo Reverendo Paulo Miranda. Paulo Miranda. Deus abençoe o pastor Paulo Miranda, um grande homem de Deus. Quero até mandar um abraço para ele, pastor Daniel, pastora Catiane e pastor presidente Paulo Miranda. Amém. E já tem 4 anos que você prega a palavra de Deus, que você anuncia as boas novas. Isso. 4 anos que eu prego, depois que eu fui alcançado pelo Evangelho, a chama de pregar começou a arder em meu coração. Já tinha meio que uma vontade desde criança, já gostava de assistir pregações, já brincava de cultos no quintal de casa, então já meio que foi desde criança, mas eu comecei mesmo a ter aquela vontade com 13 anos de idade. Amém. Eu vi que no texto que você mandou pra gente que você passou por uma crise aos 7 anos, a crise do pânico. Isso. E não tinha vontade de ir à escola, não tinha vontade de sair de casa. Conta como foi esse processo, fase de criança ainda. Isso, em criança, com 7 anos, que meus pais pastores, e aí eles foram pastorear em Alexânia, e aí com 7 anos de idade, por trabalhar com obra espiritual, tem sempre uma retaliação, e aí eu fui atingido, comecei a sentir um medo muito grande, aos 7 anos de idade, uma criança ainda, não queria mais ir para a escola, não queria mais estudar, não queria mais participar de nada, só queria ficar em casa com medo, não queria mais sair na rua. E com 7 anos, e foi algo muito difícil para mim, 7 anos de idade. E eu vi que você conseguiu sair disso e aos 15 anos parece que retornou essa depressão, que você ficou novamente nesse processo. E como foi esse processo? 7 anos. Aí nós voltamos para Brasília, aí tudo tranquilo, acabou. Aí depois, com 15, voltou. Com 15 eu já até pregava, já estava iniciando o ministério. E aí voltou esse síndrome do pânico, esse medo muito grande, o medo que, me assolava de uma forma muito grande. Eu não tinha mais ânimo para pregar, não tinha mais ânimo para ir para a igreja, não sentia mais a presença de Deus nos cultos. E foi algo que começou a entrar muito na minha mente, onde eu perdi o ânimo de estudar, onde perdi a força de vontade mesmo de querer viver, porque o medo e o pânico já estavam muito forte em mim. Mateus, você contou aí pra gente agora que você ficou sem sentir a presença de Deus. Isso. É uma experiência horrível, né? Você ouviu pregação, você ouviu um cântico, você ouviu uma oração e não sentia a presença de Deus. Como é que foi esse processo? Inclusive, eu sempre falo isso, que um dos piores sentimentos que tem na vida é essa. É você se sentir longe de Deus. Eu até ia pro culto, não parava de ir, mas não sentia nada, sentia medo.
Enquanto eu assistia a pregação, na minha mente eu ficava com medo e não prestando atenção e não sendo edificado. A mensagem não entrava no meu coração, por causa que o medo não deixava e o pânico de forma nenhuma deixava. Como é que você saiu dessa situação? Foram 4 meses, né, passando por isso, e aí, em até uma vigília, Deus usou a minha pastora em profecia, dizendo que o inimigo estava querendo muito me derrubar, querendo parar meus estudos. E aí, depois disso, eu determinei no meu coração que eu não entraria o mês de outubro de 2015 passando por aquilo. E aí eu comecei uma campanha de oração, comecei a orar, comecei a jejumar, até lia livros, né, de autoajuda, mas não conseguia, até que Deus, através dessa profecia, falou comigo e eu comecei a orar, a fazer jejum, a orar, a ir para o monte, a sempre estar buscando a Deus, mesmo às vezes não sentindo a presença de Deus, mas eu comecei a buscar, até porque a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então eu comecei a orar e aí Deus me visitou de uma forma diferente no meu quarto. O Espírito Santo, ele veio com uma presença muito sobrenatural sobre mim e aí o medo começou a sair. O medo saiu, o ânimo voltou novamente, eu comecei a estudar normalmente, voltei a pregar e, graças a Deus, temos aí esse testemunho. Glória a Deus. Qual o conselho que você deixa para algumas pessoas que talvez estejam passando por essa mesma situação? Eu vi no texto que você me mandou que só sabiam da depressão as pessoas próximas a você, porque você conseguia, na palavra certa, disfarçar o que você estava passando. Bem. Tem muitas pessoas na igreja desta mesma forma, talvez depressiva, chegam na igreja sorrindo por fora, mas por dentro o coração está quebrado, está cheio de rancor, de mágoa, está triste, não sente a presença de Deus. Qual o conselho que você deixa ao público aí? Eu deixo, você que passa por isso sabe, né, que sempre tem um jeito de disfarçar, mas o que eu te falo é: ore sempre, jejum, enfrente e sempre conte para alguém. Nunca guarde só para você esse medo. Sempre conte para alguém, conte para seus pais, conte para um amigo que você confia. Sempre conte para alguém, sempre tente se interter na obra de Deus. Vai para a igreja, vai para as vigílias, vai para os cultos. Nunca deixe esse medo tomar conta de você por completo. Esse é o conselho que eu te deixo. Conte para alguém e enfrente. Quanto mais o medo dizer para você não fazer algo, para você não ir para algum lugar, aí é que você tem que enfrentar, é aí que você tem que ter comunhão, porque a comunhão com as pessoas me ajudava muito. Por mais que não me curava por completo, me ajudava. Então, sempre ande em comunhão e sempre em frente e em oração, que Jesus é maior e vai te curar. Essa doença chamada depressão, ela tem se alastrado na nossa juventude. E a maior causa do suicídio hoje é a depressão. A cada 30 segundos aqui no Brasil, alguém tenta suicídio. E a cada 1 minuto alguém consegue se suicidar através dessa doença que tem se alastrado. Para a medicina, a depressão não tem cura. Você observou que o Mateus, ele lia livros de autoajudas para tentar melhorar e não adiantava. Porque o livro que nós precisamos é a ajuda do céu, é diferente. Então, através da palavra, através da oração, através do processo da oração, Deus o resgatou novamente, o limpou e hoje o transformou em um pregador da palavra. Então, que você que nos escuta, que talvez esteja depressivo, talvez por uma perca, uma decepção amorosa, uma depressão ministerial, uma calúnia que você recebeu, tenha confiança em Deus, continue orando mesmo fraco, porque Deus, Ele pode te tirar da depressão. E esse testemunho eu sei que vai edificar a vida de alguém. Amém. E você que nos escuta talvez está no leito de hospital, está dentro da sua casa, não tem mais vontade de fazer suas atividades, de trabalhar, fazer seus afazeres. Tome uma atitude depois que você assistir este vídeo, vai a uma igreja, escute uma pregação, um louvor. E eu tenho certeza que Deus irá tirar a depressão da sua vida e você será um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Amém. Mateus, tem uma experiência sobrenatural que você passou nesse processo de pregador? Uma experiência foi uma que mexeu muito comigo. Foi uma certa vez em que eu fui pregar e eu preguei sobre Eliseu, quando o exército sírio cercou a cidade que Eliseu e o seu moço estavam. E ali o moço de Eliseu fica desesperado e Eliseu olha para ele e fala: abra os seus olhos espirituais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Aí, quando termina o culto, eu fui ver e estava acontecendo exatamente com aquela igreja o que aconteceu com Eliseu aquele dia. Tinha um vizinho estava cercando o pastor da igreja, estava atrapalhando os cultos, estava mesmo interrompendo e já chegou até chamar a polícia, cercando o pastor. E naquele culto Deus abriu realmente os olhos espirituais e uma experiência que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus abençoou e o próprio policial defendeu o pastor. O próprio policial repreendeu o vizinho que estava cercando o pastor e Deus deu a vitória. E depois eu fiquei sabendo que os cultos lá estavam uma bênção, o vizinho não incomodou mais o pastor e tudo, o nome do Senhor foi glorificado. Que bênção. Mateus, depois que você começou a pregar o Evangelho, quais as fontes que você tem buscado para o seu crescimento? Você gosta de ler? Você tem um momento devocional Sim. com Cristo? Conta aí pra gente. Gosto muito de ler, estudo livros, até com meu pai a gente estuda junto, a gente estuda muito junto, lê muito, e sempre em campanhas de oração, em jejum, até porque é uma responsabilidade muito grande. E eu aprendi que sempre é preciso um preparo, uma estrutura. E aí eu estudo fontes de livros teológicos, mas meu pai, leio muito, até gosto muito de ler sobre o pastor Hernandes Dias Lopes, os livros. Sou muito edificado, gosto muito de ouvir pregadores também e sempre com uma cobertura espiritual, uma intercessão de oração. Amém. Tem um pregador especial que você gosta de escutar? Eu gosto muito de escutar pastor Eliseu Rodrigues, pastor Hernandes Dias Lopes. Sou muito edificado. São grandes referências aí. Grandes referências. Na área da pregação. Eu sou o tipo de pessoa muito que assiste a um todo. Sempre assisto a um todo, muitos pregadores, até aqui em Brasília assisto os pregadores. Sou meio que vejo todos, na verdade. Amém. Para a gente partir para o final da nossa entrevista, eu gostaria de saber como é que você conheceu o Projeto Atalaias. Foi através de um amigo, rede social, um convite, um culto? Como foi que você conheceu o projeto? Eu sempre acompanhei pelas redes sociais, né? Sempre vi fotos, sempre vi vídeos, cartazes. E aí sempre fui muito curioso para saber, queria muito saber. Tinha até alguns amigos que faziam parte, sempre me contavam que era uma bênção. Eu via os vídeos colocados no YouTube, as partes. Sempre tive essa vontade, até que um dia, através de um amigo, eu tive a oportunidade do Senhor estar me chamando para estar participando. Amém. De lá para cá está firmado no nosso De lá projeto. para cá, estamos aí somando. Louvo a Deus e agradeço a Deus por me conceder o privilégio de fazer parte desse projeto, que é uma grande diferença aqui. Amém. Mateus, deixa uma reflexão para o público que nos vê, deixa uma palavra aí, que Deus colocar no seu coração. 1 Pedro, capítulo de número 5, 2 Pedro, capítulo de número 5, versículo 7, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E é um dos males também que tem afetado hoje, a ansiedade, anseio por algo, por um sonho que a gente quer na vida, e aí a gente não tem calma, não sabemos esperar. Mas esse é um dos versículos que mexe muito comigo, que é lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, tudo que está sobrecarregando o nosso dia, a nossa mente, porque Ele tem cuidado de vós. E interessante é que o versículo diz lançai, ou seja, antes mesmo da gente lançar, Ele já está cuidando, porque Ele tem cuidado. Então, lança toda a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele está cuidando de você, está cuidando da sua vida e da sua família. Amém. Mateus, para quem vai ouvir esse testemunho que você passou, esta palavra boa que você deixou, se quiserem te levar para pregar em um congresso, uma festividade, deixe o seu contato, WhatsApp, rede social. Amém. Meu contato WhatsApp é 61995797125. Tem um telefone também que é 3083-6104. E o meu Facebook, rede social, Instagram é bem fácil, Mateus Ferreira. Pode pesquisar lá e acesse lá que você vai nos encontrar. Amém? Mateus, nós temos um presente aqui para lhe dar, um presente simples, é um CD da cantora Luciana Oliveira,
faz parte do nosso projeto, é um CD maravilhoso, são 10 louvores e eu tenho certeza que vai edificar o seu lar. Amém. Receba com muito carinho. Recebo, muito obrigado. É uma alegria receber esse presente aqui. Foi uma benção você aqui Amém. hoje. Eu tenho que certeza agradeço. que a sua vida, o seu ministério tem edificado a vida de muitos. Amém. Deus abençoe. Foi um prazer. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Edevaldo Barbosa, sou presidente do Projeto Atalaias. Estou gravando esse vídeo para lhe convidar a se inscrever no nosso canal. Dê o seu link lá no sininho para receber as notificações e você pode ser nosso convidado especial. Não fique de fora, ore pelo nosso projeto e Deus tem feito maravilhas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém?